Bom, vamos falar aqui um pouquinho da posição de gerente de produto, né? E a gente fala produto e nem sempre é muito claro, né? Tipo, faz gestão de produto, mas o que é gestão de produto? O que é produto? Por que é produto? E a gente, às vezes, no começo, assim, da carreira, a gente fica muito nesse dilema, tentando entender para onde está indo, né? O que está acontecendo, por que está acontecendo, o que faz essa pessoa, né? O que come, onde vivem, né? E acho que um dos grandes componentes aqui que são importantes da gente pensar em produto é que um produto ele ajuda a resolver um problema de pessoas e existe em um mercado, né? Então, não adianta a gente pensar, vou criar um novo produto, esse produto existe porque ele é legal. Não, esse produto ele precisa ter um problema real ali por trás. Por que as pessoas têm o interesse de resolver esse problema? Tem um colega meu que foi uma das pessoas que me iniciou nessa parte de gestão de produto, e ele me falou uma frase que ficou comigo durante muito, muito tempo, e eu sempre me lembro dela quando eu vou falar sobre esse ponto aqui. Que pessoas elas têm problemas todos os dias. Eu tenho problemas, vocês têm problemas, mas nem todos os problemas merecem ser resolvidos. Nem todo problema a pessoa quer resolver. Tipo, você pode levar a louça mais tarde, você pode resolver um problema da chave da sua porta. Então, vários problemas, eles existem. Mas será que dói o suficiente nas pessoas? Eu falo assim, para as pessoas falarem, vale a pena resolver esse problema? Eu me importo o suficiente para querer esse problema resolvido? Então, normalmente é onde faz sentido ter um produto. Um outro ponto também, que eu acho que é super legal da gente refletir, é que a gente vive num mundo onde empresas geram resultado, elas ganham dinheiro, então não adianta, no geral, né, acho que sempre vão existir casos de empresas sem fins lucrativos, mas mesmo essas empresas, elas precisam gerar resultado, né? O resultado não precisa ser necessariamente financeiro, mas é super legal quando você consegue gerar esse resultado para a empresa, para as pessoas, então é uma outra componente super importante. Então, pense em um produto, pense também ali que esse produto ele precisa gerar dinheiro, né? Você precisa ter um lucro, você precisa ter um resultado que é legal. E um outro ponto também, que aqui é muito difícil de a gente encontrar, mas é importante quando você leva as coisas e os produtos para o mercado, né? Então, um ponto que eu estava lendo recentemente existem várias inovações tecnológicas que elas permitem ou não permitem que alguns produtos ganhem o mundo, né? Hoje em dia, a gente tem produtos que funcionam inteiramente no browser para a gente fazer design, como o Figma, que é possível com base na evolução dos computadores e das placas de vídeo que a gente tem acesso, o que vale para vários outros componentes do nosso dia a dia, né? Smartphones não existiam há 10, 12 anos atrás, principalmente no Brasil. Então, essas inovações tecnológicas elas são importantes para quando vai existir um produto digital e quando ele passa a fazer sentido aqui para a gente, tá? Então, são componentes legais para a gente pensar. Isso define bastante o que pode, o que é e quando é um produto digital. Legal? Só que na prática, a gente, separamos essas componentes, né? Faz sentido, vamos tentar avaliar essas coisas de maneira individual. Na prática, nem sempre é isso. Acho que na prática a gente vai encontrando um caminho para fazer esse produto funcionar. Às vezes a gente encontra um problema, mas não encontramos um resultado de negócio. Às vezes está num momento super legal, tem tecnologias interessantes para a gente resolver um problema, mas o problema não gera tanto apelo nas pessoas. Então, no final das contas, essas componentes elas vão se comportando de maneiras super diferentes, né? E a gente vai entendendo qual é o próximo passo que precisamos fazer aqui. Tipo, às vezes é interar mais para entender qual é o problema, se tem um problema, qual mercado que está aquele problema. Às vezes é tipo, a gente encontrou um problema, como é que a gente consegue gerar resultados? Como é que a gente faz crescer esse produto? Ou às vezes também a parte de mercado. Às vezes você está num momento de mercado super legal, as outras componentes talvez nem tão importantes, nem tão com aquele apelo que a gente gostaria,
mas pelo mercado estar num momento interessante, você começa a ter crescimento. Então é sempre bom pensar nessas coisas para entender onde a sua estratégia de produto ali ela vai se comportar, dependendo do fator e do cenário que a gente está falando, né? E, bom, temos vários livros legais para falar aqui. Eu acho que vale primeiro aqui deixar um cudo pro Diego. O Diego é um cara que eu acompanho pelo LinkedIn, pelas postagens, pelos projetos que ele tem de produto há um tempo. Acho que ele é uma figura super interessante no nosso mercado de ser a pessoa questionadora, de levantar os outros lados. Então, muitas vezes a gente tem discussões de produto que são aquelas discussões mais óbvias e falam sobre os temas mais comuns, mas o Diego é um cara que sempre puxou essa barra para o outro lado, tentando levar. E ano passado ele lançou esse livro. Eu tive o prazer de ler alguns capítulos e eu gosto bastante desse conceito que ele traz aqui, né? Às vezes a gente se perde também achando que produto é o todo. Putz, eu faço o produto é o importante. Da mesma forma que lá atrás a gente fazia tecnologia, a gente fala, não, eu entrego tecnologia. Acho que no final das contas, todas essas componentes existem para que as empresas performem melhor, para que as pessoas tenham melhores experiências na sua vida com os problemas que lhes são importantes. Então, o produto ele precisa entregar uma experiência incrível, mas o produto não é a experiência incrível, ele é o meio para isso. Então, é super legal pensar aqui desse jeito, é muito legal você refletir sobre essas outras componentes e não ficar preso do tipo, fazer produto é o mais importante, o produto que a gente faz que é o que a gente deve fazer, né? É o que faz sentido? Não, nem necessariamente. Acho que tem hora que a gente estava tendo essa discussão com uma colega de trabalho hoje, e muitas vezes o produto ele precisa fazer o básico, a experiência, o fim que é importante, e fazendo o básico às vezes é difícil, pode parecer pouco, mas às vezes a gente não faz isso, né? E aí, acho que tem um ponto aqui que é super legal, eu gosto muito de trazer esse exemplo, que a gente às vezes precisa diferenciar bem o que é o produto com P maiúsculo do que é o produto com P minúsculo, né? Tem um líder de produto que trabalhou no Stripe, que é uma empresa de processamento de pagamentos dos Estados Unidos, que eu sigo ele no Twitter há um tempo, e ele trouxe esse conceito há alguns meses, e eu acho muito legal para a gente falar aqui sobre produto, né? E ele traz o exemplo do Netflix para explicar isso. No exemplo do Netflix, às vezes a gente pode se confundir muito e falar assim, putz, qual é o produto do Netflix? O produto do Netflix é um aplicativo de celular, é um aplicativo de Smart TV, a aplicação web que eu acesso. A gente pode fazer outras divisões aqui também que são interessantes, né? A gente certamente tem times que olham para aquisição de novos usuários, a gente tem times que olham para retenção de usuários atuais, a gente tem time que olha para a experiência do player, de como esse player pode funcionar melhor. A gente tem times que olham para recomendação de catálogo. A gente tem vários times, né? Suporte ao cliente, certamente. Empresa do tamanho do Netflix, global, vários lugares diferentes, né? Então, a gente tem certamente todas essas componentes do produto. E esses são os produtos com P minúsculo, né? Porque no final do dia, o produto que o Netflix entrega pra gente, que é uma experiência incrível, é um catálogo de conteúdo que é adequado à sua necessidade de consumo, né? Então, se a gente tirasse o catálogo do Netflix e colocasse em um outro player de streaming, ele continuaria sendo relevante. Então, a gente precisa, às vezes, diferenciar isso e entender qual é a entrega de valor que aquele serviço que a gente usa, aquele produto que a gente usa, tem. A entrega de valor do Netflix é isso. Eu te entrego conteúdo relevante, eu te entrego conteúdo com cadência, eu te entrego conteúdos que são adequados ao seu perfil de consumo, né? E o Netflix sempre foi muito bom nisso, desde lá do primeiro case que eles fizeram do House of Cards, de entender quais eram componentes que aumentavam o engajamento ali dos assinantes, que eles gostavam de séries de suspense, que eles gostavam de política, gostavam de alguns atores, e criaram uma série que foi um blockbuster no mercado, né? Então, é muito legal a gente pensar nisso. Então, acho que a reflexão que vale sempre aqui
Pensa no produto digital que você usa, que você gosta, e vai além, sabe? O Nubank, ele é um aplicativo ou o Nubank é um banco? O iFood, ele é um aplicativo de delivery ou ele é uma empresa que facilita a sua vida com relação às suas questões alimentares, e que domina ali um pouco de entrega, domina um pouco de qual é a oferta que você tem disponível. Então, é legal a gente pensar um pouco nisso para entender. Essa componente é super importante para trabalhar com o produto.